paz do Senhor a todos. Nós estamos no ar a partir de agora com a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical da ADBA, Assembleia de Deus, Belém, em Araraquara. Nós temos a alegria de podermos, nessa manhã, aprendermos um tema de suma importância para as nossas vidas, pastores e todos vocês que estão nos assistindo. Nós falaremos nessa manhã, nessa oportunidade, sobre a lição de número 3, que tem como tema a eleição e predestinação, do dia 19 de abril de 2020. O texto áureo da nossa lição se encontra na carta de Paulo, que ele escreveu aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4 e versículo de número 5, que está escrito: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade. A verdade prática está escrito: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação aos que criam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, do versículo 4 ao versículo de número 12. Você pode acompanhar aí com a sua Bíblia Sagrada. Está escrito assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu, como os que estão na terra. Nele digo em que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo. Foi a leitura bíblica em classe. Nós temos a alegria de estar conosco nessa manhã para estar comentando esse tema de suma importância da nossa EBD, o presbítero Douglas, vice-coordenador da nossa EBD aqui da ADBA. Também temos a alegria de termos o pastor Benedito, pastor ali da nossa congregação do Parque das Hortênsias, assim como o coordenador da nossa EBD, o presbítero Eric. Graças a Deus, Pai do Senhor, uma alegria poder ter os nossos irmãos. Nós vamos estar fazendo uma oração nesse momento para adentrarmos nesse tema tão importante. Senhor nosso Deus, queremos louvar ao Senhor, agradecer a Ti por estarmos aqui nessa oportunidade. Pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que o Espírito Santo possa estar falando conosco e aqueles que estão também, Senhor, aprendendo esta lição deste dia. Que a graça de Deus alcance a cada um dos Teus filhos, que o Espírito Santo venha falar aos corações e que a palavra seja alimento para a nossa alma e que possa, Senhor, iluminar os nossos caminhos conforme escreveu o salmista. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, esse é um tema muito importante no âmbito dessa doutrina, eleição e predestinação. Para que vocês tenham uma ideia, esse tema que nós vamos tratar nessa manhã foi debatido por dois grandes teólogos de 1509 a 1560. João Calvino nasceu em 1509, ele nasceu na França, foi um defensor da doutrina calvinista. Por outro lado, temos o teólogo holandês Jacó Armínio, que nasceu em 1560. Ambos divergiram em pontos a respeito desse tema, a respeito da doutrina da salvação. Trataremos nessa manhã sobre os aspectos secundários dessa doutrina, porque os aspectos primários, eles não serão abordados aqui. Vale-se que nós possamos aprender nessa manhã que o fato de alguém pensar diferente dentro da nossa forma de acreditar, dentro do aspecto da teologia arminiana, não o faz a pessoa fora da graça e nem fora da salvação.
Apenas são pontos diferentes que os dois lados discordam, mas que ambos nos levam ao centro, que é Jesus Cristo, o Salvador da nossa alma. Amém? Então temos aqui a oportunidade de podermos estar comentando o primeiro tópico da nossa lição. Antes eu quero aqui fazer um breve relato do que nós trataremos aqui nessa manhã. Trataremos sobre o tópico de número 1, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Dentro desse tópico existe mais 4, a eleição divina, as condições da eleição, vida santa e irrepreensível e a nova vida dos eleitos. O tópico de número 2 vai tratar sobre a predestinação para filhos de adoção. Dentro desse tópico trataremos sobre a predestinação, filhos por adoção e os privilégios da adoção. O tópico de número 3, vamos falar sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação e predestinação e o amor. Muito bem, pastores, meus amados irmãos, companheiros, nós temos 3 objetivos específicos da nossa lição. O primeiro é esclarecer as diferenças bíblicas entre eleição e predestinação. O segundo é explicar como ocorreu a eleição divina antes da fundação do mundo. E o terceiro é constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos, graças a Deus. Já dentro desse tópico de número 1, eu quero começar aqui com o pastor Benedito. Pastor Benedito, o tópico de número 1 vai tratar sobre os eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Temos dentro desse tópico aí vários tópicos. Gostaríamos de ouvir, pastor Benedito, a sua colocação, seu ponto de vista, segundo as Sagradas Escrituras. Amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos felizes por mais esta oportunidade que Deus nos tem concedido. E aqui estamos nós, para que aprendamos juntos a palavra de Deus. Pois bem, dentro deste assunto, de uma maneira geral, eu quero só, antes, fazer menção de que eleição e predestinação são os elementos que formam o calcanhar de Aquiles do calvinismo. E, para que os irmãos tenham uma ideia, apenas só de relance, o primeiro caso, a eleição conhecida como eleição arbitrária, que elege uns para a salvação, outros para a perdição. Em segundo caso, a questão da predestinação incondicional e eleição absoluta, sem a participação do homem. Aqui o homem é obrigado a crer sem liberdade de escolha. O conhecido como monergismo, isto é, Deus é quem determina a salvação e quem se salvará, inclusive excluindo a participação, no caso aqui, dos homens. Observando agora o conteúdo geral que acabei de mencionar, e aqui nós temos a eleição para uma vida de santificação. A introdução é bastante clara, diz que a eleição e a predestinação são temas importantes na compreensão da doutrina de salvação. Então, o pormenor aí, que já vem de um princípio, onde todos conhecem, os estudantes desta área, sobre a presciência de Deus, que é um atributo metafísico e incomunicável de Deus, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 2. Então, a presciência, como aspecto da onisciência, leva-nos ao relacionamento do fato de Deus conhecer e saber das coisas antecipadamente. Ou seja, Deus nunca foi pego de surpresa em nenhuma situação, como diz, nossa, por esta não esperava. Isso não acontece com Deus, isso nunca aconteceu com Jesus, isso não acontece. Pois bem, então, sabendo disso, Deus, no seu saber, Ele trouxe este conhecimento para o ser humano. E aqui nós temos a questão da eleição para a vida santa, justamente porque o homem que recebeu a salvação da parte de Deus, é importante pensarmos nisso. Por exemplo, o pastor Cláudio Honor de Andrade, ele diz que toda a humanidade, sem exceção, foi predestinada à eternidade. Toda
a humanidade, sem exceção, foi predestinada à eternidade. Porém, a eleição, ela está justamente àqueles que acreditam na eficácia do sangue de Jesus. Então, todos quantos acreditam no sangue de Jesus têm este bem. Por exemplo, o homem não tem a participação na eleição salvífica lá na eternidade, porque acabamos de entender, o texto está bastante claro aí, que no versículo que foi lido aí, que o Senhor elegeu-nos antes da fundação do mundo. Nesse princípio, não temos nenhuma participação, porque o Senhor já trouxe este bem sem a existência do homem. Que coisa tremenda! Todavia, a participação do homem está justamente no recebimento. Aí sim, salve-se o engano, salve-se aqueles que não fazem uso da razão, que estarão salvos sem entender por quê, como o caso da infantilidade, pessoas que têm problema psicológico e outros casos a fio. Então, aí está a bondade. Por exemplo, a previsão vem de Deus. A salvação, a previsão e a salvação, ambos, elas, na verdade, Deus e o homem, obra cooperativa. Porque Deus previu, Deus determinou, Deus elegeu isto na eternidade, aí o homem agora, logo após Cristo principalmente, porque justamente o que vamos aprender aí, os irmãos sabem, sobre a questão do arrependimento e da fé, a compreensão da palavra de Deus. Muito bem, graças a Deus. Isso mesmo, eleição, uma escolha que Deus fez na sua presciência, que é um dos seus atributos, o conhecimento de antemão. De antemão. Glórias a Deus. Muito bem, pastor Benedito, vamos estar ouvindo agora, presbítero irmão Douglas, possa estar fazendo seu comentário sobre a sua compreensão dentro deste tema tão importante, Douglas, que é a eleição. Pode estar abordando aí os pontos também, caso o irmão queira fazer isso. Amém. Comento aos irmãos também com a paz do Senhor. É muito bom estarmos aqui para aprendermos mais a palavra de Deus através desse tema tão importante, eleição e predestinação, né, como até o próprio pastor acabou de citar, né, referente, que é um ponto fundamental para nós entendermos a salvação, né, a nossa salvação. E interessante que até a lição nos traz, a eleição divina, ela é um âmbito em três partes, né? Ela foi, a nossa eleição, né? Ela foi pessoal, que nós todos temos que entender isso, ela foi pessoal. Que é em Jesus Cristo, né? Ela não é um pessoal entendimento que seja por cada indivíduo, mas ela foi em Jesus Cristo, né? Ela foi também atemporal, né? Essa eleição, ela foi antes do princípio, né? Antes do início, antes de Gênesis ser escrito. A eleição já foi feita para nós, né? E também ela tem um propósito, né? E o propósito é esse que nós todos temos que guardar bem, né? O propósito é esse, para sermos em Cristo santos e irrepreensíveis. Irmãos, não há ninguém que é unido a Cristo sem ser através da fé, né? Então isso é a coisa que nós temos que sempre entender a respeito da eleição divina. Ela é pessoal, atemporal e tem um propósito. Amém. Muito bem, presbítero irmão Eric. Parabéns. À vontade. Meus queridos irmãos, é uma alegria imensa estudarmos esse assunto para nós compreendermos o nosso bem maior, que é a salvação. Bem maior. Eu não consigo entender a salvação sem entender esses dois temas, que é a eleição e a predestinação. Como nossos pastores de antemão já falaram com bastante propriedade sobre esse assunto, que aborda, né, a eleição divina, que aborda esses três tempos, como nosso irmão Douglas falou com muita propriedade, que nós temos uma pergunta: em quem fomos escolhidos? Fomos escolhidos em Cristo, ou seja, nós temos uma vida cristocêntrica. Também outra pergunta: em que tempo se deu essa escolha? Como o nosso irmão Douglas falou com muita propriedade. Antes da fundação do século. E também, e qual a finalidade? Para nós termos uma vida santa e irrepreensível. Então nós temos que abordar e termos em mente esses três itens importantes, que nós temos uma vida cristocêntrica, que nós temos que a escolha foi feita antes da fundação do mundo, do século,
e também para nós termos uma vida santa e irrepreensível. Graças a Deus. Muito bem. É um tema muito importante da eleição, a escolha que Deus fez. E a doutrina da eleição, ela começa com uma eleição de Cristo. Nós vemos pela Bíblia Sagrada que ela começa com a eleição de Cristo. Sim, Isaías 42, versículo de número 1, está escrito assim: eis aqui o meu servo, a quem sustento o meu eleito, em quem se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça sobre os gentios. Então a eleição, ela começa aqui, como vocês estão fazendo a introdução, em Cristo. Mateus 12, 18 diz: eis aqui o meu servo, que escolho o meu amado. Deus falando: em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. 1 Pedro 2,4 também, nós vemos essa verdade. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então a eleição, a base dela, como o pastor colocou, ela é em Cristo, e Cristo, ele foi o escolhido, né? Temos outros versículos bíblicos, Colossenses 1,18, como eleito, ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça do corpo. E ele é a cabeça do corpo, a igreja é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, né? 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é o Jesus Cristo. Então, nessa eleição, Salmo 118, 22, diz que ele é a pedra que os edificadores rejeitaram e tornou-se a principal de esquina. Então, pastores, nós vemos que Cristo, ele, né, teve essa prerrogativa, dentro do que os pastores falaram, muito bem, para ficar definido para os nossos irmãos, a eleição da igreja, ela é condicional, ela é cristocêntrica, e uma coisa importante, ela é corporativa. Não é verdade, pastor? Com certeza. Sim. Pastores, Efésios 1,4, veja Efésios 1,4, pois nos elegeu, corporativa, ela não é individualista. Pastor Gilson, mas existe eleição dentro do âmbito individual? Chamados específicos. Nós não podemos negar isso. Deus chamou Paulo em Atos capítulo 9 e diz que ele era o servo escolhido. Jeremias, Deus diz: eu te escolhi desde o ventre. Então são chamados específicos. No âmbito da igreja, né, ela é corporativa. A noiva de Cristo, a igreja do Deus vivo. Não é verdade, pastor Benedito, presbítero Eric? Então, 1 Pedro 2,9, pastor Benedito. Mas vós sois a geração eleita. Está falando do quê? Coletivamente. Igreja. Não é isso? O sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pastor, se quiser fazer mais algum comentário aí sobre a eleição, fique à vontade. Pois bem, pensando na questão da eleição, que já foi bastante comentada, é importante pensarmos justamente baseado nesta ideia de que fomos eleitos em Cristo Jesus. E eleito em Cristo Jesus, em primeiro lugar, dentro de uma questão do plural, em grupos, como está bem esclarecido. Todavia, não foge à regra pensar também no indivíduo. Pensar também no indivíduo, haja vista a fé, o arrependimento, é algo particular, onde todos nós fomos salvos, porque ouvimos o Evangelho e viemos para Jesus para fazer parte agora do todo, da igreja, do sacerdócio real. Isto sim, ele, a cabeça, como aprendemos na escola passada, e nós agora fazemos parte do corpo. Isto é maravilhoso, pensarmos neste benefício para a vida de todos nós. E importante pensarmos também, pastores, irmãos, que na presciência de Deus, o que é a presciência? O conhecimento de antemão de ver as coisas antes que ela aconteça. Na presciência de Deus, nós não acreditamos que Deus, ele é determinista. Não é porque Deus tem a presciência que Deus já decretou quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, né?
Então, a presciência de Deus é um atributo dele conhecer as coisas antes que aconteça, né? E nos elegeu dentro disso, e dentro dessa eleição ele se predestinou. Mas Deus nunca tirou também, pastores, é importante nós falarmos aqui, o livre-arbítrio do ser humano. De forma nenhuma. E isso é importante. Sim, sem então dúvida. nós não acreditamos na predestinação, na eleição, na predestinação, naquela questão da duplicidade que nós vamos estar falando um pouco mais à frente. É importante, pastor Gilson, falar. também falar que essa eleição se dá pela graça, né? Porque sem a graça o ser humano não pode conseguir esse feito. Como diz aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, porque por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça que nós fomos eleitos à salvação. Exatamente. Mostrando que não é nenhum mérito humano, né? Não é um mérito nosso sermos eleitos, né? Tudo pertence, né, a Deus, né? Então nós entendemos aí que a eleição é oferecida a todos, como os irmãos já têm colocado, né? Todos nós podemos ser eleitos, né? Mas ela só torna a realidade através do arrependimento e da fé, né? Através, que está escrito lá, acabou de ler aqui, né? A respeito de Efésios 2:8 e Efésios 3:17 também. Gostaria que os irmãos lessem aqui, só para deixar registrado aqui, Efésios 3:17, quando ele diz assim, ó, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Então ele só habita através da fé. Isso. Muito bem. É importante também salientarmos que o livre-arbítrio e o livre-arbítrio que Deus oferece ao ser humano, a sua presciência, são duas verdades amplamente sustentadas pelas Sagradas Escrituras. Sim. A eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos. Sim. Nós vemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira Deu filho. que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Pedro 2,16, como livros e não tendo a liberdade para a cobertura da malícia, mas como servo de Deus, como se dissesse, não useis da liberdade para fazer o mal. Então a salvação, ela é oferecida a todos. Gálatas 5,13, pastores, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, Josué 24:15 é um exemplo totalmente importante que, como diz o pastor Benedito, as Escrituras falam melhor. Era melhor. Vamos ler aqui, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. O ser humano tem a chance de escolher. É o poder. Certo? Se aos deuses a quem sirvam os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então veja que o ser humano tem a possibilidade de acreditar, de querer ou não querer. Deus não interferiu na escolha do homem, nessa questão. Então, é mostrado que Deus deu a oportunidade para o homem. E um texto, pastores, que me chamou a atenção ao estar estudando, é muito importante, é Gênesis capítulo 4, versículo 6, versículo 7. Gostaria de ler aqui, ó, que mesmo Deus sabendo que Caim ia pecar, quem decide é Caim, não é Deus que decide por ele. Entendeu? Não é Deus que decide por ele. Olha o que está escrito: o Senhor disse a Caim, Gênesis 4, 6, 7, por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Veja bem, se não fizeres bem, o pecado jaz às portas, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Quer dizer, o homem tem a chance aí, né, ele tinha, estamos diante de uma escolha real, o pecado está à porta, mas Caim poderia dominá-lo, não é verdade, pastores? Né? E o homem tem a chance de se arrepender, Deus deu oportunidade para o homem. Está aí Mateus 3,2 dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Espera aí, pode falar. E o exemplo também que nós temos no Jardim do Éden, né? Exatamente. No Jardim do Éden, Deus apresentou a árvore do conhecimento. Espera aí, você vai querer ou não? Então, a escolha ficou a critério dos dois. Isso. E, infelizmente, tivemos a queda do homem. Então, um exemplo muito típico. Exatamente. E o ministério de Jesus Cristo, pastor Benedito, pastores, a primeira mensagem central de Cristo foi o quê? Arrependei-vos. Arrependimento. Está lá em Mateus, né? Arrependei-vos
porque é chegado a vós o reino dos céus. Então essa chamada, essa liberdade, né? Mateus 23, 37, quando Jesus, ele chega em Jerusalém, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar você? Né? Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Olha aí, o livre-arbítrio do ser humano de querer ou não. E outros versículos, João 15, 7, João 5, 40, Atos 3, 19, pastor Benedito. Olha o que está escrito, pastores. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então, nós não podemos acreditar que Deus, ele não permitiu que o homem tivesse o livre-arbítrio para decidir sobre o que ele queria. Muito bem, pastores, tem alguma mais coisa para colocar sobre esse tema? Eu achei muito interessante o esclarecimento no que diz respeito a livre-arbítrio, mesmo porque nos dias em que vivemos, muitas pessoas questionam onde é que está livre-arbítrio na Bíblia. Quantas referências? Quantas referências? Essa pergunta paralela, você pode perguntar onde é que está a Trindade na Bíblia. A Bíblia inteira. Não está escrito Trindade, mas a Bíblia inteira está a Trindade. A mesma coisa é o livre-arbítrio. Você começa lá em Gênesis, como os senhores já citaram, e aí vem a Bíblia inteira. Você chega lá no capítulo 22, versículo 17 de Apocalipse, está escrito: o Espírito e a esposa dizem vem. Quem ouve, diga vem. Entendeu? Quem tem sede, vem. Aí vem. E quem quiser. Aí. Não é livre-arbítrio? Tome de graça da água da vida. Pastor Benedito, é importante também, de Gênesis a Apocalipse, também nós temos aquele exemplo de a palavra de Deus fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Olha a opção aí de escolha. Isso, exatamente. Se você abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, pronto, entrarei em casa e cearei. Agora, se você não quiser, é escolha. Acabou. A porta continua fechada e a pessoa perde a bênção. É por aí. E uma coisa que eu acho interessante é que diz lá em 1 Timóteo 2, 4, diz assim, né, que quer que todos os homens se salvem. E você vê que é constante que Deus ele vem até o homem. Desde lá Caim, no Jardim do Éden, que Deus vinha até Adão na virada do dia. Ele chega até Caim, conversa com Caim. Deus ele chega até nós em vários momentos, nos oferecendo, dando a oportunidade. E somos nós que endurecemos nosso coração para não. Isso aí fecha o esclarecimento, está mais do que claro, de que a pessoa pode resistir, recusar a salvação. Assim como as pessoas podem e devem permanecer com ela até o fim. Aceitá-la. Entendeu? Aceitar e viver. E aí está mais do que claro. Se quiser recusar, fica à vontade. A salvação está aí. Deus é um Deus de amor. A oportunidade está aí. A oportunidade está aí. Deus é um Deus de amor. Deus não vai julgar ninguém para condenação. Exatamente. Porque ele até mesmo ele deu a sua maior riqueza, né, que é Jesus Cristo, para morrer por nós. Então, né? Muito bem. Esse tema está muito bem posto. Vimos que a eleição é uma escolha que Deus faz dentro da sua presciência, né? Dentro do seu atributo, ele elegeu. E agora nós vamos falar sobre, tópico de número 2, sobre a predestinação. Predestinação. Tópico 2 diz a predestinação para filhos de adoção. Aí nós temos aí a predestinação, né? E os privilégios da adoção. Depois nós vamos para a sublimidade dos propósitos divinos na predestinação. Eu pergunto para vocês uma pergunta que eu tenho que fazer. Eu não posso chegar num tema como esse e não perguntar. Uma pergunta fácil de compreensão, amplamente já falada aqui nessa oportunidade. Será que é correto ensinar que uma vez salvo, salvo para sempre? É claro que não. Pode falar, pastor Benedito. Absolutamente. Porque isto não tem como. Isso não existe. Pois a Bíblia está muito clara com relação à pessoa permanecer ou deixar de permanecer.
a salvação, ela é uma realidade. Todavia, com exclusividade, aquelas pessoas que procuram preservá-la, mantê-la, guardá-la. Se não for assim, a salvação está em jogo. Se fugir desse padrão de conservar, de preservar, de manter aquilo que recebeu da parte de Deus mesmo, não está escrito na Bíblia, guarda o que tens, guarda o que tens. Então é um dever meu. Ser fiel até a morte. Pronto. E dar-te-ei a coroa da vida. É um dever de quem serve a Deus, porque há todo um risco. Haja vista, acabamos de sair da questão do livre-arbítrio, porque a pessoa tem poder da decisão de manter ou jogar fora, ou recusar, ou deixar. Então a salvação, na verdade, ela é real, mas ela só será concretizada no final. Glória a Deus. Que depende da pessoa. Aqueles que perseverar até o final. Né? Então, Exatamente. Interessante, né, que nos diz aqui, né, que a igreja ela foi predestinada a morar no céu, ela é eleita, né, a noiva de Cristo. Agora, fazer parte da noiva compete agora o homem crer ou não em Jesus Cristo. Né? Exatamente. E isso não é mérito humano, porque muitos vão falar assim, não, mas então o homem tem mérito nisso. Não, mérito nenhum. Não, você mérito crer naquilo que Deus já fez tudo por você. Apenas você agora crer, se arrepende dos seus caminhos, né? E volta a Cristo e mostrando que agora você realmente necessita dele para tudo, até para a salvação. Exatamente. Então até aquela história, né, você pega um ônibus, né? O ônibus tem um destino correto para ir. Agora compete a você. Quer sair do meio do caminho? Você decide, é uma escolha sua. Muito bem. Dentro do que o senhor falou, pastor Benedito, essa era uma das preocupações do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, ele se preocupa com a igreja de Corinto, que a manutenção da vida cristã está condicionada à permanência no Evangelho. Com certeza. E eu vou citar as referências para que vocês possam acompanhar comigo. Está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3. Ele vai dizer, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então Paulo se preocupou com isso. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Também nos notificou, irmãos, o evangelho que já vos tem anunciado, ao qual também recebeste, no qual também permaneceis. Aí. Quando você vai também, diz assim também, no 2, pastor, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Então, Apocalipse 2, 20 e 21, quando João escreve às igrejas da Ásia, por exemplo, ele vai falar, poucas coisas tenho contra ti que deixaste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina a enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Deus estava ali falando que eminente traria um juízo sobre aqueles que não quisessem permanecer. Apocalipse 2,5, lembra-te, pois, de onde caíste. Pronto. Arrepende-te. Olha aí, pastor Benedito. Pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar do teu castiçal, se não te arrependeres. Deus estava chamando essa igreja, nós estudamos na lição passada, dizendo, olha, vocês foram uma igreja que praticou o primeiro amor, volta a praticar as primeiras obras. Isso aí. Então, é amplamente defendido pelo apóstolo Paulo a permanência na fé e no evangelho, como no âmbito do plano da salvação, da soteriologia. Certo, pastores? Certo. Eu quero acrescentar ainda que dentro desta questão, o que nós temos aí que faz parte da soteriologia, um dos elementos chamado chamamento. O chamamento, por exemplo, que é o convite, ele não é seletivo, e sim extensivo a todos, igual. De maneira que assim o homem pode aceitar ou rejeitar. E acrescento mais, não existe ninguém melhor do que ninguém. Não porque fulano, Jesus aceitou ele porque ele é bom, porque não é nada disso, não existe isso. O que Deus quer é coração quebrantado, é vida comprometida, é isso que Deus quer.
E não essa questão de alguém ser melhor ou alguém ser pior. No tocante à salvação, ao chamamento, não. O chamamento veio para todos. Igualzinho, passou assim, vem procurando a quem queira aceitar Jesus como Salvador. Observe que o próprio Jesus disse lá no Evangelho de João que quem crê será salvo, quem não crê já está. Olha aí, não foi eu que escrevi isso, está na Bíblia. Quem não crê, quem não se submeter a estas verdades, a este chamamento, abrir o coração, foi o que eu fiz um dia, o que os senhores fizeram, e a você que está me assistindo também já fez, e aquele que ainda não fez, por favor, não perca a oportunidade, faça isso já, aceite Jesus como seu Salvador, porque este é o princípio para a salvação. O chamamento é geral, mas agora é você e eu quem decidimos. Eu já fiz a minha decisão, e você? E até mesmo, pastor Benedito, Exatamente. em Atos capítulo 10, 34, quando Pedro abre a boca e diz que reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, assim, a gente Muito bem, isso tem mesmo. Deus, todos nós somos iguais perante Deus. Deus não faz acepção de pessoas, não divide classes sociais, enfim. Então, a palavra de Deus é bem clara nesse sentido. Esse povo que Deus elegeu antes da fundação do mundo, esse povo que Deus escolheu dentro do âmbito da eleição. Então, Deus predestinou os seus eleitos. Os eleitos, e o pastor Silas Daniel, eu gostaria de fazer uma leitura sobre esse tema, pastor, está dentro das nossas declarações das Assembleias de Deus, por exemplo. Ele diz assim, diferenciando eleição de predestinação. No que consiste a diferença entre eleição e predestinação? Ela consiste no fato de que eleição significa escolha, como nós estamos aprendendo, enquanto a predestinação tem a ver com o fim dado aos escolhidos. Eleição é o ato pelo qual Deus escolhe homens para si mesmo. Predestinação é o ato determinativo de Deus quanto ao destino daquele que ele escolheu. Eleição é a escolha graciosa de Deus daqueles que estão em Cristo para formar o seu povo. Está lá, Efésios 1:4, 1 Pedro 2, 9 e 10. Predestinação é o propósito determinado por Deus desde a eternidade para seu povo, e está no tema aqui da predestinação, da nossa lição, muito explicado por ele. Pastor Benedito, eu não posso acreditar que existe a predestinação dupla, que Deus já determinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E eu gosto agora, queria abrir um parênteses aqui, contar uma história de um jovem pastor que eu conheci na cidade de Viema, no Mato Grosso do Sul, um menino crente, de oração, buscando a Deus, envolvido, pastor Benedito, com os trabalhos da igreja ali, no âmbito de uma denominação, não vamos falar o nome por questão de ética, e começaram a ensinar essa doutrina para ele, que ele já era salvo, entendeu? Que ele não perderia a salvação, que uma vez salvo, salvo para sempre. Esse menino se afastou da igreja, entrou numa vida de bebedeira, se apartou da simplicidade que há em Cristo Jesus, desviou dos caminhos do Senhor. Aí quem acredita nesses princípios vão dizer, não, é porque ele já era predestinado a ir para o inferno. Não, foi comida errada que deram para ele nesse sentido, e o tirou ele, porque ele falou assim, eu posso viver os prazeres que o mundo me oferece. Eu o conheci, ele era amigo de um do meu irmão, porque eu já estou predestinado mesmo para ir para o céu. Aí alguém vai dizer, não, mas é porque ele não era predestinado para ir para o céu, ele era predestinado para ir para o inferno. Então, gente, erroneamente acreditar-se na predestinação dupla, as nossas declarações de fé baseadas nas Sagradas Escrituras, não coadula com esse pensamento. Não é verdade, pastor Benedito? Com certeza. Então, esse é o caminho. Então, aqui concluímos esse tópico, dentro destes pormenores, que é de suma importância. Cremos dentro destes princípios e firmar os nossos passos e aguardar Jesus voltar. É isso que nós precisamos fazer. Já finalizando para irmos para o último tópico, queremos dizer para você que está nos assistindo que você precisa permanecer fiel a Deus. Fiel aos seus princípios, fiel à sua palavra. A vida cristã necessita de oração, de leitura bíblica, de consagração, de busca constante a Deus. Seja fiel, como foi escrito aqui, até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer. Vencer o quê?
venceu o mundo, a carne e o diabo. 3 inimigos ferrenhos. Então nós acreditamos que Deus, Ele não determina quem vai para o céu e quem vai para o inferno. O ser humano foi criado com livre chance de escolher. Porque se fosse assim, pastor, seria muito fácil. Sim, sim. Deus deveria ter interferido lá no princípio, quando Adão e Eva pecou e a história estava resolvida. Por que Deus não interviu no princípio? Se na sua presciência, não é isso, pastor Benedito? Opa. Ele sabia. Porque Deus respeita a chance de escolha de cada ser humano. E aonde que fica a justiça de Deus nesse negócio? Onde que fica a justiça de Deus? Se dentro do âmbito da sua justiça, pastor Benedito, Ele falou assim, não é justo a humanidade pagar pelo pecado de um. De um. Nos deu a oportunidade, oferecendo o seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário, dando uma chance para que eu, você que está me ouvindo, se arrependa dos seus pecados e aceite a Cristo como Salvador da sua alma. Essa é a graça, a oportunidade do Evangelho, né? A graça nos méritos do sacrifício de Cristo Jesus. Muito bem, o tópico de número 3, vamos falar sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação, falamos um pouco, e a predestinação em amor. Vamos ouvir aqui o presbítero Eric, pode estar fazendo aí suas considerações. Bem, quando você fala em sublimidade do propósito divino na predestinação, a gente tem que citar primeiro assim, a salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Nosso Deus é Deus de amor. E Ele deu seu Filho unigênito para nos salvar, para garantir a salvação e a morada no céu. Então, quando você fala em sublimidade do propósito divino na predestinação, a gente tem que contar a salvação e o amor. Né? Que o amor também tem que estar intrínseco na nossa vida. É isso? Exatamente, Douglas. Essa parte do predestinação ao amor, né, que me chama muita atenção, né? Saber que o plano de Deus que Deus fez, né, para salvar o seu povo, não foi um plano emergencial. Deus falou assim, Adão pecou e falou assim, deixa eu fazer alguma coisa emergencial para que possa recuperar isso. Não, Deus ele fez as coisas no mínimo detalhe, ele fez isso com amor, né, dando ao homem a chance de voltar novamente ao contato. Essa chance só vem através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo veio até nós, né? E é interessante nós vemos que a salvação é um favor imerecido, né, através da graça de Deus. E esse amor, ele não nos coage a nada, pelo contrário, né, é um amor que ele nos chama, ele nos atrai até ele. Muito bem, pastor Benedito. Pois bem, eu quero fazer aqui uma conclusão, falando o seguinte, a predestinação mal interpretada, ela inutiliza a maior missão da igreja, a evangelização. Por exemplo, se estiver mal interpretada, como evangelizar quem já está condenado? Para quê? Como saber quem está e quem não está? Não é verdade? Segundo, por que evangelizar quem já está salvo? Eis aí. Como saber, como o irmão acabou de citar, quem vai para o céu ou quem vai para o inferno? Isso é um risco. E eu quero chamar a vossa atenção, neste momento, para lhe dizer o seguinte, meus amados irmãos, todos estes pormenores são bíblicos, precisamos interpretar à luz da Bíblia Sagrada e da hermenêutica, lembrando sempre, não se esqueça disso, que a Bíblia está acima de todo e qualquer conhecimento. A Bíblia é a maior autoridade. Então, não vamos nos deixar nos vencer por conversas ou ensinamentos errados, que não são poucos. Mas nos apegamos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e à palavra de Deus, a Bíblia, que disse o salmista que para sempre permanece no céu. Nós temos aqui uma cópia. O Senhor nos entregou esta garantia, esta cópia. E nós precisamos fazer uso, fruto dela, e aguardar Jesus voltar. Deus os abençoe. Graças a Deus. Dentro do âmbito ainda da predestinação,
Deus predestina os seus eleitos para quê? Vamos para a Bíblia Sagrada, não vai dar para a gente ler tudo aqui devido à questão do nosso tempo, mas você pode na sua casa fazer a leitura aí dos textos sagrados. Então, Deus predestina os seus eleitos a serem chamados, Romanos 8,30, justificados, Romanos 3,24, glorificados, Romanos 8,30, a serem conforme a imagem do seu Filho, Romanos 8,29, santos e inculpáveis, Efésios capítulo 1, versículo 4, adotados como filhos, filhos de adoção, Efésios 1,5, redimidos, participantes de uma herança, Glória a Deus. glórias a Deus, para louvor da sua glória, participantes do Espírito Santo, Efésios 1,3, Gálatas 3,14, e criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, glória ao nome de Jesus. É uma maravilhosa bênção que Deus tem para nós. E a predestinação, assim como a eleição, se refere-se ao corpo coletivo de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, pastores, o ser humano, ele tem a sua chance. Você não foi predestinado para ir para o inferno. Você tem a chance de escolher Aleluia. a Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu quero deixar um ponto aqui importante também, dentro desse âmbito. Nós não acreditamos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário limitado. Nós acreditamos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário ilimitado, pastor Benedito. Nós não acreditamos que o sacrifício de Cristo foi para um determinado grupo de pessoas. Absolutamente. Não. João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pareça e tenha a vida eterna. Todas as vezes que esse mundo se refere à palavra universal de pessoas. A originalidade dessa palavra traz esse sentido. Então, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele é universal, ilimitado. Ele não é direcionado para um grupo de pessoas. Para todos quantos se chegam a ele, têm a oportunidade de ser participante desta bênção, desta graça que Deus nos proporcionou. Muito bem, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado pela oportunidade de podermos estarmos falando de um tema tão importante como esse, a eleição e a predestinação. Esperamos que essa aula tenha sido uma bênção para você, uma bênção para a sua família. Esperamos que você tenha aprendido a respeito da palavra de Deus. Seja fiel a Deus, seja fiel à sua palavra. Procure conhecer as doutrinas bíblicas, sagradas, sã doutrina, aquela que nós professamos, nós assembleanos, pentecostais, e que defendemos até o dia em que Cristo nos chamar para a eternidade. Essa foi a lição de número 3, eleição e predestinação. Esperamos a todos vocês na próxima aula, que vocês estejam aí estudando em vossas casas, para que vocês possam estar aprendendo. Logo mais às 19 horas, grande culto de louvor e pregação da palavra de Deus. Sintonize nas nossas redes sociais. Deus abençoe também. Quero aqui agradecer ao nosso pastor presidente pela confiança que tem nos dado de podermos estarmos ministrando a escola bíblica dominical. Fique na paz do Senhor e tenha um ótimo domingo. Amém. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade.